8h34, espaço aberto, a informação do seu dia. Estamos mais uma vez ao vivo aqui de Estrela, da CRAB Imóveis. E agora, para quem nos acompanha também em imagens no YouTube e Facebook, pode perceber que estamos com a sala cheia, né? Estamos recebendo com muita satisfação aqui os autores do livro Legado das Águas, Lélia Bart, Gladys Schneider e Ayrton Enster dos Santos. Lançamento marcado para 28 de maio, 19h30, na Arena Bruxel. Mas eu gostaria de começar sobre o que nós, Ayrton, estávamos falando momentos antes de entrar no ar, né? A reunião de 3 pessoas que vivem a comunidade, que têm obras já escritas, né? Diamantes, Heroínas da Fé, que a Gladys trouxe aqui, me presenteou. Muito obrigado, Gladys. A você, Ayrton, que me trouxe aqui a saga da avó Mitty Engster, um pouco da família, né? Obrigado. Lélia também com os seus trabalhos e agora participando desse Legado das Águas. Como é que foi reunir, né, esse trio para escrever essa obra? Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvintes da Rádio Popular. Uma alegria muito grande estarmos na sua presença, conversando com todos acerca desta obra, tá? Então, foi um trabalho que começou a partir de uma reunião que nós realizamos, onde as colegas vão contar como isso foi construído entre elas até chegar à minha pessoa, o Legado das Águas. Então o livro traz uma retrospectiva, né, de todas as cheias principais desde 1912. Evidentemente que nós tivemos inundações antes, inclusive com registros, né, em livros históricos do município, tipo a enchente de 1873, onde o Antônio Vitor de Sampaio e Mena Barreto leva em consideração essa cheia para fazer o planejamento aqui do centro de Estrela, mas com ilustrações, com fotografias, com imagens, nós temos desde 1912. Então optamos, como o livro também traz um conjunto de imagens importantes acerca de todas essas cheias. Então, antes do fenômeno climático, que impactou sobremaneira o município de Estrela e o Vale do Taquari, que é a cheia de 2024, a gente traz uma retrospectiva de 20 cheias, com dados estatísticos de cota, dos impactos, né, na vida da comunidade, aqui da vila, como se chamava, a vila, e também do interior do município de Estrela, e os movimentos todos que foram efetivados pela municipalidade e também pelos socorristas na época, né? E chegando em 2024, então, a gente abre ali com um olhar bem amplo sobre tudo que aconteceu, seja nos espaços públicos, na vida das famílias, e a gente traz muitos relatos ali de famílias, de empresas, de órgãos públicos e também de socorristas, e que traz então um apanhado geral sobre tudo isso que aconteceu. E o nosso objetivo, Lucas, é o seguinte: produzir um documento histórico que sirva como fonte de pesquisa para alunos, para o poder público e para a comunidade. Se situar dentro deste universo, destas cheias, destas inundações que são recorrentes, e ali buscar elementos que sejam possíveis, fazer o planejamento do município e dos municípios como um todo para o futuro. É um documento histórico que vai deixar marcas importantes. Gladys, conte a Lélia logo na sequência, como é que vocês duas, então, já que o Ayrton deu esse spoiler, como é que esse projeto começa a nascer? A partir de quando? Porque a gente está falando de 1 ano atrás, a gente estava em meio aos escombros ainda da catástrofe. E 1 ano após, nós vamos ter o lançamento desse livro já. Bom dia. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Então, de alguma forma, eu e a Lélia nos conectamos e ela, por 3 vezes, me falou: alguém deveria escrever essa história. Principalmente pensando, né, Lélia, em 1941, que tantas
pessoas falam disso, né? Falam dessas enchentes, mas não existem relatos. Quando então uma terceira vez ela me fala isso, eu disse, Lélia, vamos escrever. Já montamos o questionário e eu disse, nós duas não vamos fazer isso sozinhas. Eu sei uma pessoa que vai nos ajudar. Porque no Ayrton eu já sabia o quantos relatos ele tinha escrito sobre as enchentes de maio de 2024 e o quanto ele estava a par desse assunto, o quanto ele estava atualizado. Então, nós fomos conversar com o Ayrton e ele aceitou o desafio, meio desconfiado, acho, no início, né? Né? Mas ele aceitou o desafio e assim nós começamos. Que bom. Lélia, como é que foi? Por que isso te incomodava de deixar isso registrado, o que aconteceu no ano passado e mais para trás? Bom dia a todos os radiovintes da Popular de Teutônia. O que me deixou intrigada, eu vi tantas pessoas sofrendo, chorando, que perderam tudo, tanto aqui na cidade, amigas minhas que tinham casas boas, foi destruído tudo. E lá no interior, Arroidouro e Figueira, foi pior, que as pessoas perderam máquinas, equipamentos, animais, colheitas, e eu vi muito sofrimento. Eu acho que aquele povo não merecia isso, porque é um povo trabalhador, eles têm muita fé, eles são empreendedores, são pessoas muito evoluídas, bem para frente, como se dizia antigamente. E eu pensei, alguém tem que fazer um registro desses fatos, porque isso vai cair no esquecimento. Ninguém vai lembrar do tamanho da perda daqui a 40, 50, 60 anos. Ninguém vai mais saber disso. Como hoje nós não sabemos nada do que ocorreu em 1941. Só se houve comentários. Nós não temos nenhum dado. Se sabe muito pouco, né? Muito pouco. Nós não temos nenhum dado sobre 1941. As pessoas que ainda estão aqui, que viveram naquela época, tiveram 5, 6 anos. Hoje tem 80 e lá vai. Então essas também não sabem, porque eram muito pequenas na época. Não tem memória para resgatar. E Ayrton, essas memórias, aí você trouxe um elemento interessante dessa cheia de 1873, né, e que o Mena Barreto, que leva inclusive o nome da praça no centro de Estrela, ele traz aqueles elementos daquela enchente para traçar um plano para Estrela. Eu recordo o seu Silvio Bruni, engenheiro civil, nosso diretor do Grupo Popular, quando recém-formado com o escritório aqui em Estrela, a Teutônia pertencendo à Estrela, 76 aproximadamente, fazendo e participando da elaboração, da reformulação do plano diretor de Estrela, quando à época o grupo técnico sugeria cota mínima de construção 29 metros. E por pressão econômica, gerou-se um pedido para chegar em 24, e aí a pau e corda na negociação, 26 foi a cota da época. E nós chegamos em 34 no ano passado, na cota aqui em Estrela. O quanto esses registros históricos de agora serão importantes para frente, para o futuro, para que aconteça o que a Lélia falou, não caia no esquecimento. Como foi importante no passado, é importante no presente. Veja bem, o município de Estrela se emancipou em 1876. A sua instalação se deu em 1882. A exigência para a instalação do município era um código de posturas, né? Então, o que aconteceu? Antônio Vitor, levando em consideração a cheia de 1873, fez o planejamento da vila, levando em consideração o grande alagamento que houve. E você pode ver que desde 1882, a partir do Código de Posturas e do planejamento da vila, a cidade cresceu desordenada. E se você olhar com atenção o centro de Estrela, tudo é planejado, em quadras, espaço para a praça, para a prefeitura e tudo isso. Então, Antônio Vitor, ele levou muito em consideração a cheia de 1873. E agora, nós temos essa grande oportunidade de planejar o futuro a partir das leituras que vamos fazer e dos aprendizados que vamos construir a partir da cheia
de 2024. Veja bem, Bruni, nós tivemos um período que você fala que o seu pai foi muito atuante também aqui em Estrela, a década de 70, que nunca houve um crescimento tão grande, um crescimento populacional tão significativo quanto na década entre 1970 e 1980. E o que aconteceu nessa época para ser tão importante para esse crescimento populacional? Nós temos a construção do porto e das agroindústrias. E o Porto de Estrela é construído numa cota de 27 metros e 50 centímetros. E o que isso apontou? Uma falsa segurança, que esta seria uma cota segura para qualquer tipo de construção. Veja bem, se a Portobras, né? A Petrobras financiou a obra, a Portobras construiu o porto junto com o DEPREC, constrói uma estrutura de milhões de cruzeiros naquela época, com a cota de 27,5, o que aponta para a comunidade é a cota segura. E se você olhar depois de 1956, as cheias realmente elas chegavam no máximo a 26 metros, 26,50, e tudo isso tem no livro. Se a pessoa fizer uma leitura detida no livro, vai encontrar exatamente isso. Então, o que acontece? Nós agora, com a cheia de 2024, olha como isso é interessante, praticamente perdemos tudo que foi construído nos últimos 50 anos. Que o Porto de Estrela foi inaugurado em 1977. Então, passa essa falsa segurança e estruturas públicas, elas foram construídas em área de alagamento. As pessoas elas foram residir em área de alagamento. E agora o que ocorreu? Ali nós temos o bairro das indústrias, que praticamente cresceu em torno das agroindústrias e do Porto de Estrela. Nós temos o bairro Moinhos da mesma forma, que era uma pequena vila que se transformou a partir dessa época, né? O bairro Marmite, que inclusive o poder público construiu dentro do bairro Marmite um loteamento, mas tudo levando em conta este aspecto. Então agora, Lucas, o que é primordial para nós levarmos em conta a importância de planejar para o futuro é olhar todo esse contexto histórico. Eu vou dizer mais, Lucas, temos que olhar os ciclos de desenvolvimento e de como que o nosso município, como a gente trata aqui de Estrela, né? Como que o nosso município, ele na realidade, ele comprou uma situação totalmente insegura. E se tu olhar ainda para o contexto histórico, Estrela nasce, cresce, se desenvolve a partir do rio. E tudo próximo do rio. O rio, ele é aliado, né? E grandes cidades no mundo inteiro têm rios ou pequenos córregos como sua fonte, né? Ela é fonte de vida, mas é preciso ser respeitado. Mas agora, indo para o livro, né? Gladys, Lélia, eu gostaria que vocês falassem, são 250 páginas, o que esse livro traz, né? O leitor lá no dia 28, no momento do lançamento, a partir dali, o que ele vai encontrar nesse livro? Tá, dentro desse livro, então, na verdade, tem as nossas opiniões, né? Cada um colocou as suas opiniões, mas nós temos também, então, carinhosamente as pessoas aceitaram o desafio de responder, então, questionários. Então, nós temos 30 empresas, questionários de famílias, empresas, órgãos públicos, hospital, Emater, socorristas. Então, nós fomos distribuindo questionários onde que as pessoas, então, trazem os seus relatos e abriram os seus corações. Então, isso nos trouxe muita alegria, porque o quanto que cada um colocou realmente aquilo que passou. Então, o livro, essa era a nossa ideia, de não trazer só a nossa opinião. É nós olharmos para aquelas pessoas e elas vão contar. Elas estão colocando as suas histórias e com certeza deixando o seu legado, né? Porque também... trazendo então todo esse seu histórico, e daí a gente cuidou também para nós irmos em mais bairros, né? Não deixar só, então, dos diferentes bairros e instituições, então, e famílias estão contando as suas histórias. Lélia. O que mais chamou atenção é que as pessoas, assim, uma confiança na gente de escrever o que lhes aconteceu. E parecia que tinha necessidade de falar sobre esse assunto, de verbalizar o que passaram e para que mais pessoas soubessem o que elas passaram.
O livro ele traz um título bem interessante. Seria a minha próxima provocação para vocês, Legado das Águas. Por favor, Lélia, queres complementar algo? Pode continuar. Posso continuar? Sim. Legado das Águas. O que as águas deixam como ensinamento, seria uma tradução ou um sinônimo desse título. Como vocês chegaram a esse título, que eu considerei fantástico? Eu acho que o Legado das Águas, quem vai contar essa história é a Gladys. Sim. Deixou para ti, Gladys. Então, eu gostei muito do título. Acho que ele foi extremamente inteligente. Na verdade, ele foi uma intuição. Nós já tínhamos começado as nossas conversas, nós já tínhamos montado o questionário, já tínhamos feito um ou dois encontros, e como eu sou palestrante, eu fui para Canoas no final de semana para fazer minha palestra, e na ida a estar indo dentro do carro, estar sozinha, me veio esse nome. E quando eu cheguei lá no evento e conversei com as pastoras que estavam lá, com as profs lá, e eu falei disso, e eu falei que nós estávamos começando um livro, e ela disse: Gladys, mas isso é o título do livro de vocês. E quando eu volto, então, de Canoas, e na próxima vez que nós nos encontramos, eu falei: olha, me veio um insight, Legado das Águas, tinha vindo o Legado das Águas. E daí o Ayrton disse: não se troca mais. Eles podemos trocar. Eu lembro que tanto a Lélia quanto a Ayrton não trocamos mais. A única coisa, eu fui olhar depois, já existia um título, O Legado das Águas. Eu pesquisei no Google, por isso que ficou O Legado das Águas, mas foi um insight, uma intuição que veio. Gladys, queres complementar, por favor? Lélia. Lélia, desculpa. Não, eu só queria comentar sobre os depoimentos que muitos... Sim, Lélia, eu acho que o que tu queres dizer, e estás emocionada porque você foi a pessoa que trouxe este alerta e que nos levou a refletir a partir do que você estava sentindo. Então é perfeitamente compreensível a sua emoção quando você fala sobre isso, porque as informações que nós temos no nosso livro, a partir dos relatos, é impossível não se emocionar. Assim, as pessoas, elas estão falando de suas perdas materiais, né? Elas estão falando que as águas levaram suas memórias, né? E elas estão falando agora de muitas situações psicológicas que estão enfrentando, né? Diante de tudo isso que aconteceu. Então, é realmente algo que vai impactar a comunidade. E sabe que se eu pudesse dar uma sugestão, eu sei que o livro já está na gráfica, já está quase pronto e tal, mas talvez fica como sugestão para quem receber e comprar o livro. Pegue uma folha em branco, se o livro não disponibilizar no fim, folha em branco, ou na própria contracapa do livro. Cada um que receber esse livro pode escrever o seu legado, a sua memória que ele tem, para deixar registrado junto. Porque eu acho que isso é um ponto importante, né? Eu vou ler o livro, eu também vou ter minhas memórias. Mesmo tendo sido atingido, mesmo a minha cidade tendo sido afetada da forma como Estrela, no caso, foi, esse olhar é Estrela que vocês estão dando, mas eu posso contribuir com a minha colocação ali. Porque esse registro, eu achei fantástico. Temos ideia se aqui na região tem outra iniciativa do gênero, além desta de Estrela? Lucas, eu vou ser sincero, eu não tenho conhecimento. Também não. Eu não tenho conhecimento, mas voltando ao legado, porque de imediato assim eu refleti sobre esta sugestão da Gladys, legado das águas. Por que traz um legado? As cheias são recorrentes. E até 2024, elas nos mostraram exatamente esse aspecto. E a devastação de 2024, como também havia ocorrido, como a Lélia falou, em 1941. Veja bem, é um legado.
Por quê? De forma recorrente, as pessoas, Lucas, elas, pelo menos a cada década, enfrentam uma cheia e saem de suas casas, perdem suas propriedades, perdem seus pertences, perdem as suas memórias, e tem muitas famílias que há gerações estão mergulhadas nisso. E isso não é novidade. Se tu olhar para o município está mergulhado nisso. Há pelo menos cada década o município tem um prejuízo de um orçamento de praticamente um ano. Diferente dessa de 2024, que segundo os relatos foram 900 milhões de reais. Então, quer dizer, o orçamento do município de Estrela é de 200 milhões de reais. A cheia de 2024 correspondeu 4,5 orçamento. 4,5 orçamento do município de Estrela. Então, se isso está ocorrendo de forma recorrente, e agora nós tivemos essa oportunidade de ouvir a comunidade e trazer os seus relatos, agora a gente tem uma noção. A Lélia foi muito feliz quando ela fala assim, não há registros, né? Mas agora tem registros. E as pessoas estavam disponíveis a falar. Tem que ter marcação de território, tem que ter marcação para a geração futura. Sim, um registro muito importante, a Emater fez lá no Roedor e na Figueira, quantas perdas, animais, equipamento agrícola, safras, móveis, as casas, a maioria das casas foi perdida lá. Então, muito emocionante, vi muitas pessoas chorando lá, aquilo me emocionou muito quando eu passei lá. Bom, o horário avança, eu preciso encerrar. Quero agradecer, Gladys, você que me contatou, Ayrton, Lélia, por estarem conosco, e no dia 28 nós estaremos juntos com vocês lá no lançamento para acompanhar esse momento, né? E obviamente que eu, como um devorador dessas histórias aqui da região, vou querer ler muito, estou ansioso para ler o que vocês prepararam como obra, e espero que a comunidade Estrela e da região também se inspire nessa obra e tenha ela guardada como um bom documento. Obrigado. Leandro, gratidão imensa por ter nos aceitado em trazer aqui, e queremos dizer para os ouvintes realmente, né, que venham, está aberto, né, no dia 28, e agradecer mais uma vez a todos que colaboraram com o livro, porque sem essas pessoas o livro não seria o que ele é, né? Então, gratidão imensa. Lélia, obrigado também pela ideia e pela provocação. Eu que agradeço pela oportunidade de lançar a nossa obra aqui junto ao grupo Folha Popular e Rádio Popular. Obrigado. Lucas, muito obrigado, uma honra ter estado aqui, né, conversado com você e com seus ouvintes, e quero aproveitar o ensejo e enviar um forte abraço ao seu pai, grande amigo da gente, um homem que contribuiu muito para o crescimento de Estrela e de toda a região aí também, lá no município de Teutônia. Gratidão, e esperamos todos no lançamento do livro, no dia 28 de maio, às 19h30, na Arena Bruxel. Legado das Águas o espera. Muito bem, assim a gente encerra nosso programa Espaço Aberto, direto de Estrela. Forte abraço, até amanhã.